E se hoje o que te traz dor e solidão fossem, na verdade, o lugar onde se revela a sua melhor versão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu vivi há mais ou menos 2 anos atrás e que eu chamo de deserto. E quando eu falo em deserto, eu não me refiro a um lugar externo. Eu falo desse espaço interno mesmo, aquele momento da vida em que tudo parece uma seca. Aqui eu não vou generalizar, porque eu acredito que este seja um processo muito único e particular de cada um. Mas no meu caso em específico, o deserto foi aquele momento da vida em que eu me vi com muita solitude, com muita dor. Foi realmente um chamado de Deus na minha vida, um convite para eu ter esse mergulho interno e me questionar: quem eu estava sendo até aqui? Quem a Lívia estava sendo até aqui? O que as minhas ações e as minhas escolhas verdadeiramente estavam entregando de fato a esse mundo e a essa humanidade que nós somos? Então foi um momento de bastante confronto interno, mas de grandes revelações. Porque o deserto, ele é árido, mas ele também pode se tornar um lugar fértil, desde que você permita que ele te molde e te revele um novo sentido de vida. Porque por mais difícil que seja atravessá-lo, foi ali, naquele momento de profunda dor, que eu me reconectei com a minha essência, que eu me reconectei com a minha verdadeira luz e a minha maior força. Quando nós passamos por momentos de desafios da vida, se mesmo em meio àquele turbilhão de emoções você ainda conseguir parar, respirar e se abrir, e voltar o olhar para dentro com humildade e se despir diante a vida, se despir diante as suas próprias vulnerabilidades e reconhecer o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser curado dentro de si, é aí que começa a nascer a sua verdadeira força. Porque nós escutamos muito falar que o ser humano só funciona à base da dor, que para acontecer alguma mudança precisa passar por uma dor profunda para se transformar. Só que não é bem assim, porque a dor por si só, ela não é capaz de transformar o ser humano. O que realmente nos transforma é a forma como nós nos relacionamos com aquela dor. Porque a dor, quando ela é acolhida, ela deixa de ser uma ferida e ela passa a se tornar um caminho de transformação. Então ali, em meio àquele processo, eu entendi que é na sua maior dor que está a sua maior força. É na sua maior escuridão que está a sua maior luz. E aqui eu até lembro de uma frase que uma querida amiga compartilhou comigo uma vez, em que dizia mais ou menos assim: quando você se sentir no fundo do poço, lembre-se, a única saída é para cima. É para cima, de onde vem o seu socorro, de onde vem a sua força, de onde vem a sua luz. Ali, em meio àquele deserto, eu compreendi que é na sua maior vulnerabilidade que o maior poder de Deus age e se revela com intensidade na sua vida. Desde que você permita que este se torne o lugar em que ele possa te moldar, lapidar o seu caráter e fortalecer a sua fé. A sensação que eu tinha era que, enfim, a minha alma havia se libertado daquelas prisões do ego, mas ao mesmo tempo havia um conflito interno por parte do ego, porque o nosso ego, ele quer estar no controle. Ele quer ter previsibilidade e quando ele perde esse controle, é natural sentirmos medo. Então, há grande resistência por parte do ego em soltar esse controle e viver e se entregar para viver
aquele processo. Então, quando você consegue de fato se render e se tornar barro nas mãos de Deus, permitindo que Ele te molde com amor, mesmo que isso doa em você, é aí que começa a nascer algo novo, porque a resistência do ego dá espaço a essa aceitação e confiança por parte da alma. E é nesse ponto de rendição em que você realmente vira e fala, eu me rendo, que a verdadeira transformação se torna real. Porque aí já não é mais você tentando controlar a vida, mas você permitindo e abrindo espaços para que a vida possa fluir através de você. E é aí que começa esse despertar, quando o seu eu mais humano passa a se alinhar ao divino que o habita. E o seu ego começa a aprender a servir a esse propósito mais elevado e divino. Aqui vale lembrar que não há nada de errado com o nosso ego. Ele não é nosso inimigo. O nosso ego, ele faz parte da nossa humanidade. É ele que nos dá senso de identidade e de individualidade. O problema não é ter ego. O problema é você deixar que ele esteja no governo da sua vida. Então o ego, ele precisa ser educado. Ele precisa amadurecer para se tornar um instrumento a favor do seu espírito e não ser um obstáculo impedindo essa manifestação da nossa verdadeira luz. Então, eu não sei qual momento da vida você se encontra hoje, mas eu quero te dizer que o deserto, ele não é o fim, ele é o início de um novo nascimento de si mesmo, um chamado para você reconstruir a sua vida sobre um fundamento mais firme, mais sólido. Eu lembro de me sentir como se eu estivesse vivendo um luto da velha Lívia, para dar espaço a uma nova Lívia com uma nova consciência. Falando assim, parece tudo muito bonito, não é mesmo? E de fato é um processo muito bonito, desde que você consiga ter esse olhar mais expandido para o todo, desde que você consiga ter essa perspectiva mais elevada, porque aí sim você consegue enxergar beleza em meio ao caos. Mas ainda assim é um desafio. Como eu falei, o nosso ego, ele quer estar no controle. Há uma resistência por parte do nosso ego. Então, uma pessoa que não está nesse caminho de autoconhecimento, que não está nessa jornada de mergulho interno, para essa pessoa talvez seja um pouco mais desafiador, sendo necessário e de fundamental importância o acompanhamento de um profissional, seja um médico, seja um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, porque sozinho talvez essa pessoa não consiga ter essa compreensão mais expandida de todo o processo. Mas como eu já estava ali naquele caminho de autoconhecimento há muito tempo, então quando tudo aconteceu foi como uma virada de chave na minha vida. E você, já passou por um processo parecido? Já viveu um deserto ou está atravessando algum hoje? Me conte aqui nos comentários. E se essa mensagem tocou o seu coração e se acredita que alguém precisa escutá-la hoje, compartilhe.